Queridos, esse Estevão foi escolhido. E agora então nós vamos olhar para ele, vamos ver este homem cheio do Espírito Santo. Vamos ver 3 pontos. O primeiro ponto, um homem cheio do Espírito Santo é carismático. O que significa isso? Quando olhamos ali no verso 8, Estevão cheio de graça e poder. Carisma vem do caris do grego, que é graça. Ser carismático é ser cheio de graça. Estevão era um homem assim, cheio de graça, cheio de graça. Ele era carismático na operação das maravilhas. Olha aqui na continuidade do verso 8. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse carisma de Deus, esta graça de Deus, capacita o homem, esse enchimento do Espírito Santo, capacita o homem de poder, do dunamis e de autoridade, da exousia. Queridos, Deus não enviaria-nos para uma frente de batalha, como Cristo Jesus diz, somos enviados como ovelhas para irmos no campo dos lobos sem nos dar um armamento, sem nos dar poder, porque seria nossa destruição completa. O que acontece é que muitas vezes nós queremos ir, mas na nossa força, e aí somos destruídos, somos enfraquecidos, aí nos frustramos, aí não vemos o poder sobrenatural de Deus acontecendo, e as pessoas não creem. Mesmo com todo o poder manifesto em Cristo Jesus, depois na igreja primitiva, muitas pessoas não acreditavam. Quanto mais se a gente for desprovido do sobrenatural de Deus. Então esse carisma que estava sobre Estevão dava-lhe poder, autoridade para fazer manifestações. E ele era simplesmente alguém que foi levantado para servir as mesas. Nós não podemos negligenciar nenhum trabalho feito quando ele é feito para o Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que tudo aquilo que a gente venha fazer, seja para Ele. Dentro desse ponto, um homem carismático, nós vemos também que ele tinha o carisma, a graça, na palavra, na pregação. Olha o verso 10. Ao pregar, verso 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Essa graça do Espírito Santo é quem convence as pessoas do pecado. Não é o nosso conhecimento, a nossa argumentação, não é a nossa oratória, mas é a graça de Deus sobre nós. É a unção do Espírito Santo que faz com que as pessoas não consigam resistir. Porque junto do Espírito Santo vem a sabedoria. E esta palavra, então, ela vai como um martelo esmiuçando a rocha, ela vai desfazendo todo o pensamento contrário a Deus. Mas é a palavra ungida pelo Espírito Santo. Também um homem cheio do Espírito Santo é carismático, porque o carisma, a gente vê nesse homem, é refletido no semblante dele. Olha o verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Assim como lá no Antigo Testamento, nós vemos Moisés, na face de Moisés resplandecia a glória de Deus. Aqui nós vemos algo sobrenatural acontecendo também.
eles estavam reconhecendo, havia algo que brilhava na face desse homem. E certamente é o Espírito Santo de Deus. É a graça do Espírito Santo de Deus sobre esse homem. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele é cheio do carisma de Deus. Ele é cheio da graça de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Como a gente gosta dessa parte. Agora vamos ao segundo ponto. Um homem cheio do Espírito Santo é perseguido. Sabe, eu fico preocupado quando eu vejo supostos homens de Deus recebendo tapinhas nas costas desses que estão aí no mundo, um reconhecimento. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Olha o verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Então, a primeira perseguição que a gente vê aqui é dos religiosos. Esses homens aqui, eles eram da sinagoga. Esses homens aqui, eles eram da religião dos judeus. Esses são os primeiros, assim como Jesus foi perseguido por eles, vemos aqui um homem cheio do Espírito Santo sendo perseguido também. Não adianta a gente pensar assim, não, comigo vai ser diferente. Só não seremos perseguidos se não formos cheios do Espírito Santo. Então vemos que esse homem, cheio do Espírito Santo, Estevão, foi perseguido pelos religiosos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele foi perseguido por calúnias, por mentiras, por invenções. Olha o verso 11. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Começam a inventar mentiras. Verso 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Mentira! Mentira! Um homem cheio de Espírito Santo, ele precisa entender, e o Espírito Santo o prepara para isso, que as pessoas vão se levantar para falar contra ele, movidos muitas vezes por inveja, e vão tentar difamá-lo a todo custo. Calúnias, mentiras. E em terceiro lugar também, o homem cheio do Espírito Santo, ele é perseguido pela má interpretação da mensagem. O homem de Deus fala uma coisa e as pessoas distorcem. É impressionante, não é? Olha o verso 14. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Não é isso que acontece? O pregador, cheio do Espírito Santo, ele está falando não no nome dele, ele está falando a palavra de Deus, trazendo a revelação da palavra de Deus. E há o quê? Há uma perseguição porque as pessoas interpretam mal aquilo que ele está falando. As pessoas entendem de forma errônea e usam essa forma errônea para perseguir, para atacar esse homem cheio do Espírito Santo. Então nós vimos que o homem cheio do Espírito Santo é carismático, o homem cheio do Espírito Santo é perseguido. Em terceiro lugar, nós vamos ver que um homem cheio do Espírito Santo é consagrado. Consagrado para a obra de Deus. Ele não quer se misturar com outras coisas. Ele sabe que ele está aqui na terra com um propósito específico de servir a Ele, a Deus.
Um homem cheio do Espírito Santo é consagrado. A primeira consagração que nós vemos aqui, ela é demonstrada no serviço. Vamos voltar lá no verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nós precisamos entender, amados, que o homem cheio do Espírito Santo, para ele tudo o que ele faz é espiritual. Se é para roçar, se é para limpar, se é para lavar, tudo para ele é espiritual. Se é para pregar, o que for para fazer, ele sabe que ele está consagrado ao serviço. Infelizmente, nos nossos dias, há uma separação entre aquilo é espiritual, isso não. Pregar é espiritual. Cantar louvores é espiritual. Limpar o salão de reunião, não, isso não é espiritual. Essa dicotomia não existe no reino de Deus. Tudo para um homem santo é santo. Tudo para quem é consagrado, ele entende, é serviço para Deus. Então, no serviço, ele é consagrado e ele demonstra essa consagração no serviço. A segunda consagração é demonstrada na submissão. Nesses versículos aqui, nós vemos que há uma submissão de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, à autoridade dos apóstolos, que ali no verso 6, apresentaram-nos, e Estevão está ali, perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Ou seja, aquele que impõe as mãos é aquele que está sobre, com autoridade, está transmitindo, está reconhecendo, está consagrando, é superior. Uma pessoa que é consagrada a Deus, ela não tem problema nenhuma de ser submissa à autoridade humana. Amém. Quando nós vemos alguém que se rebela contra uma autoridade, nós temos a certeza de que nem a Deus essa pessoa se submete. E aqui, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ele se submete à autoridade daqueles homens que Deus havia colocado na igreja primitiva. Também nós percebemos a consagração na demonstração da graça. Vamos voltar ali no verso 8. Estevão cheio de graça. Queridos, se não houver graça, não há consagração. Muitas pessoas se acham consagradas, mas sem a graça de Deus. E não funciona. Quantas pessoas a gente ouve dizendo? Pessoas com anos e anos de ministério. O ministério é muito difícil, é muito pesado, é muito cruel. É porque ainda não entendeu a graça de Deus. É porque está agindo no poder da carne. Quantas pessoas chegam à triste conclusão depois de uma caminhada com Deus? Será que valeu a pena? Se a pessoa não tem a capacidade de ver a graça manifestada sobre a vida dela, a conclusão vai ser: não valeu a pena nada. Eu lembro de Paulo, que para mim, depois de Cristo Jesus, é o exemplo maior a ser seguido no Novo Testamento. Ele tinha problemas seríssimos. Era um homem cheio do Espírito Santo. É um homem da palavra, era um homem de poder, mas que vivia lutas. E havia um problema sério com ele, que a Bíblia não descreve, mas havia um espinho na carne, e ele orou e ele pediu para Deus. E nós vemos ali a resposta de Deus, em 2 Coríntios 12, 9, Deus dizendo para ele: a minha graça te basta. Quem aprende a viver debaixo da graça de Deus, aprende a viver sem nada.
A graça de Deus é suficiente para tudo. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Você compreende que Paulo entendeu isso? Essa consagração é de alguém que se sente fraco, mas que encontra a fonte de toda a vitamina necessária para uma vida cristã. A graça de Deus. Por isso que um homem cheio do Espírito Santo, um homem que é consagrado, ele caminha debaixo dessa graça maravilhosa de Deus. Queridos, só recordando, um homem cheio do Espírito Santo é um homem carismático. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é consagrado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa plena. É uma pessoa que vê as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos naturais. Para isso não precisamos nem do Espírito Santo. Quando nós olhamos a situação com os olhos naturais, a gente chega à conclusão, o mundo vai de mal a pior. Quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, com os olhos de Cristo, nós sabemos Jesus Cristo está voltando. Nós sabemos Deus está cumprindo toda a palavra dele. A palavra profética está aí aos nossos olhos. E aí a gente ama mais a Deus, mais a Jesus, e a gente vai cada vez mais trabalhando para Ele. Estevão viu isso. No capítulo 7 vai acontecer algo com Estevão, depois você lê ali. A gente sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer apedrejado. Por quê? Porque ele foi um homem cheio do Espírito Santo. É o contrário do que muitas pessoas imaginam, que ser cheio do Espírito Santo é viver sem problema, é sem dificuldade, é viver numa boa. Não é. Nesse sentido humano. Mas, por outro lado, é a melhor vida que nós podemos experimentar. Ser cheio do Espírito Santo. Pode vir a tempestade contra as nossas vidas. Jesus está presente no barco. Pode vir a doença, Jesus é a nossa cura. Pode vir a tribulação, pode vir o que quiser. E se chegar a morte, nós vamos ressuscitar pelo mesmo poder que ressuscitou Cristo Jesus. Aleluia! Que Deus possa, em nome de Jesus, realizar em nós aquilo que Ele realizava lá na igreja primitiva. Levantando nos nossos dias homens assim, cheios do Espírito Santo. Homens, em grande parte iletrados, não sabiam ler e escrever, mas eram cheios de poder. Hoje vemos a valorização dos cursos, é pós, é mestrado, isso dentro da área de teologia. Mas cada vez vemos menos homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Eu creio que o maior interessado em nos encher é o próprio Deus. Mas Ele, para fazer isso, Ele tem que nos encontrar vazios. Nós precisamos fazer uma limpeza geral. Com o passar do tempo, até nas questões religiosas, nós vamos acumulando coisas. Isso aqui é bonitinho, vai guardando, vai enchendo tudo e não há espaço para o Espírito Santo manifestar. Aprendemos a pregar, aprendemos a evangelizar, aprendemos a discipular, aprendemos a cantar, aprendemos a adorar, aprendemos a fazer tudo.
Espírito Santo, fica aí no seu cantinho que eu já sei. E perdemos de ser cheios do Espírito. Perdemos de ter em nós a resposta para esse mundo. Deixamos de ser carismáticos, de viver debaixo da graça de Deus, mas manifestando o poder, a autoridade, os sinais, os prodígios, as maravilhas. Deixamos de ser perseguidos, porque aí contamos com a simpatia das pessoas. Olha, ele é crente, mas é diferente dos outros. Ele é tão bonzinho, ele é tão bonitinho, ele é tão igual a nós. Nós precisamos, como igreja, nos arrepender e parar de valorizar aquilo que o mundo está valorizando. Aquilo que a própria, entre aspas, igreja institucionalizada está valorizando. A igreja do Senhor não é uma empresa, não é um gerenciamento humano. A igreja do Senhor Jesus, ela é celestial. Que Deus possa achar em nós disposição, pelo menos para orar e para pedir, Senhor, enche-nos com teu Espírito. Vamos orar. Papai, o que nós temos feito? Papai, quando nos falta unção, nós entramos com os nossos argumentos racionais. Quando nos falta poder, nós tentamos nos justificar. Quando nos falta graça, carisma, nós tentamos, através do nosso temperamento, das nossas experiências, do nosso conhecimento. Mas nada disso funciona, Pai. Como nós precisamos, Senhor, de um renovar do Teu Espírito Santo em nós. E sabemos que isso não é por força, não vem a nós nem por violência, mas é o Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o que nós precisamos é ser novamente quebrados. Precisamos desse quebrantamento, desta contrição, que nos faça olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu não sou nada, eu dependo da Tua graça. E que a gente venha se satisfazer com a Tua graça. Entregamos em Tuas mãos e pedimos que seja feita a Tua vontade. Enche-nos de Ti, ó Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O desafio é retornarmos à simplicidade e seriedade da palavra de Deus. Estamos nesses dias lendo Atos e é um tempo precioso para nós revermos a nossa caminhada e, se necessário for, sem medo algum, retornar aonde caímos e acertarmos com Cristo Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre tua vida. Em nome de Jesus. Amém.